Mais um dado importante é em relação à produção industrial no Brasil. Para a gente entender bem como é que andam as coisas no setor, Mário Sérgio Teres, que é superintendente de economia da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Mário, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com seus ouvintes. Bom dia a todos. Mário, como é que está a situação da produção industrial do Brasil? Qual é a avaliação que nós temos desse início de 2025? Heródoto, o início de 2025 não é positivo, tá? Na verdade, a gente precisa voltar um pouquinho aí no final do ano passado. A indústria vinha muito bem no ano, mas no último trimestre, a indústria, assim como outros setores da economia, comércio, serviços, perderam muita força, né? E isso nós verificamos que continuou agora no início de 2025. Nós temos aí o dado de janeiro da produção industrial que ficou estável, não cresceu, 0%. E esse dado é ruim, ainda mais na perspectiva, como eu falei anteriormente, de que os 3 últimos meses de 2024 tinham sido de queda da produção industrial. Então, nós tivemos uma estabilidade depois de 3 meses de queda. Então, o início do ano realmente não é positivo. Mário Sérgio, o que está então impactando o desenvolvimento, esse encolhimento do setor industrial no Brasil? Olha, eu acho que o principal fator é o aumento da taxa de juros. O Banco Central voltou a aumentar as taxas de juros em setembro do ano passado, 2024. Isso leva um tempo para começar a fazer mais efeitos na economia, mas esse tempo está chegando, né? Então, esse é o principal fator, aumento das taxas de juros. Mas nós temos alguns outros, né? O 2024 foi muito impulsionado pelos gastos públicos, né? Principalmente no início de 2024. Isso perdeu força no fim de 2024 e a tendência é que isso continue agora em 2025. Então, é menos um fator a impulsionar a economia. E o terceiro fator é o mercado de trabalho, né? No Brasil tem ido muito bem com o aumento do emprego, da renda e queda do desemprego, consequentemente, mas mesmo esse movimento tem perdido força, né? Então, esses 3 fatores é que explicam esse começo de ano fraco da atividade econômica. Mário Sérgio, o primeiro fator você lembrou, taxa de juros. E nós estamos vendo o seguinte, semana que vem tem reunião do Banco Central. E o mercado que já começa a precificar diz que ela pode subir mais 1 ponto percentual. E se isso acontecer, na quarta-feira, às 6 da tarde, vamos estar anunciando, vai chegar a 14,25% ao ano. Não é um bom horizonte para o setor industrial, ou é? Não, de forma alguma, né? Esse aumento de juros que você mencionou, Heródoto, e aí semana que vem temos a reunião do Copom, né? O Banco Central vai decidir novamente. Muito provavelmente deve fazer esse aumento que você mencionou para 14,25%, porque isso já está meio que contratado, digamos assim. Aumenta esses impactos negativos da taxa de juros que eu mencionei anteriormente. Então, isso é muito ruim, porque afeta a indústria e os outros setores, né, comércio, serviço, própria agropecuária, de 2 formas, né? Aumenta o custo das empresas para se financiar e, na outra ponta, reduz o consumo. Nós já tivemos, no final do ano passado, o consumo dentro do PIB, né, teve uma queda de 1%. Então, o consumo na economia brasileira já está se reduzindo e com mais esse aumento de taxa de juros, essa tendência deve se acentuar. Mário Sérgio, tem mais uma coisa interessante aqui que é o seguinte. Hoje, quando a gente fala em motor da economia brasileira, se fala do agronegócio. No passado, lembro bem disso, se falava da indústria. Qual é o percentual do PIB gerado pela indústria? Ele perdeu muito ao longo do tempo?
Sim, hoje a indústria representa em torno de 25% da produção de riqueza no Brasil, né, que é o PIB. Esse percentual já foi bem mais alto nos últimos 30, 40 anos. A indústria perdeu bastante participação no PIB. E isso acontece, Heródoto, principalmente no que a gente chama da indústria de transformação. Porque dentro da indústria a gente tem a construção civil, que é muito conhecida, tem a extração mineral, né? E tem a transformação, que é essa que faz as roupas, os eletrodomésticos, os veículos, que é o que a gente, grande parte da indústria, né? E essa parte da indústria está muito exposta à concorrência internacional. Então, é exatamente na indústria de transformação que o Brasil tem perdido força no mundo e aqui dentro da nossa própria economia. Então, esse processo que você falou, que a gente dá o nome de desindustrialização, ele tem ocorrido no Brasil há algumas décadas. E isso é ruim, porque não se trata de uma competição entre setores. O agropecuário indo bem, é bom para o Brasil, né? Mas se a indústria também for bem, é mais produção, é mais renda e mais emprego para os brasileiros. Então, nós realmente precisamos voltar a ter um crescimento mais forte da indústria. Perfeito. Mário Sérgio, muito obrigado. Obrigado a você, bom dia a todos. O Mário Sérgio Teles, superintendente de Economia da Confederação Nacional da Indústria. E, portanto, explicando para a gente de maneira fácil, simples, didática, 25% do PIB. E ele explicou, a indústria não é só a fabricação de coisas, como ele falou agora, a indústria extrativa, ele explicou agora a indústria do setor mais amplo. Mas o que caiu mesmo foi a indústria de transformação. É aquela que pega o aço e transforma num carro. Pega um tecido e transforma numa blusa, e por aí afora. São as explicações claras dadas pelo Mário Sérgio conosco aqui.